O bairro Estrela do Sul, situado na zona norte de Campo Grande, MS, é um exemplo claro da evolução urbana e cultural da capital sul-mato-grossense. Sua história remonta à década de 1970, quando a cidade começou a se expandir, transformando o que antes era uma área rural em um espaço urbano bem estruturado. A urbanização trouxe residências, comércios e serviços essenciais, e a chegada de novas famílias ajudou a moldar a identidade acolhedora e diversa do bairro. Fundado oficialmente como Conjunto Habitacional Estrela do Sul, em 22 de agosto de 1982, o bairro foi entregue a aproximadamente 1.450 famílias pelo então governador Pedro Pedrocian. Desde o início, a comunidade foi marcada pela forte união dos moradores, que se organizaram em associações e participaram ativamente de eventos locais, fortalecendo laços de amizade e colaboração. O bairro também se destaca pela riqueza cultural. As ruas foram nomeadas em ordem alfabética, homenageando títulos de livros, filmes e óperas, o que revela o apreço pela cultura. Essa característica foi mantida ao longo dos anos com a instalação de 124 placas de identificação das vias, uma iniciativa realizada com o apoio de comerciantes locais. Com o passar do tempo, o bairro superou desafios de infraestrutura, como a falta de asfalto e esgoto, e hoje conta com diversas melhorias, incluindo uma unidade básica de saúde, UBS Dr. William Maxud, o Centro de Educação Infantil, o Bom Pastor, e 2 escolas estaduais, a Dr. Arthur de Vasconcelos Dias e a Padre João Greiner. O comércio local também se desenvolveu com destaque para as ruas Veridiana e das Balsas, que abrigam uma grande variedade de lojas. Eu sou Aparecida de Fátima Riquete. Nasci na cidade de Guaraçaí, interior de São Paulo, em 1958. Aos 9 anos de idade, eu fui para a cidade de Andradina, também interior de São Paulo. Depois fui para São Paulo, trabalhar lá em São Paulo no Banco Bradesco. Morei lá por alguns anos. Depois eu reencontrei a pessoa que é meu marido, que era um colega de trabalho lá em Andradina, e a gente se reencontrou e acabamos nos casando, né? Aí ele morava aqui em Campo Grande e eu em São Paulo. Aí quando eu casei, em 81, eu vim morar aqui em Campo Grande, assim que ela tinha transformado em capital. Morei ali na Vila Rosa, e ali eu morei uns 3 anos. Eu já estava grávida do meu terceiro filho, né? Que era a menina, a Yara, que nasceu aqui no Estrela do Sul, e eu já tinha o Web e o Elton, que era conhecido como, aqui no Estrela do Sul, Bigodinho e Bigodão. Comprei uma casa, o quintal era aberto, e tinha as 3 crianças pequenas, quando chovia, a água invadia a minha casa. Fiquei sabendo que dava uma casa para vender aqui na rua Dom Pascoal. Eu vim ver, a casa já era casa reformada, quintal já tudo calçado, tinha uma varanda bem grande, uma cozinha bem grande. Eu amei a casa e resolvi ficar aqui na Estrela do Sul mesmo. E aqui, graças a Deus, estou até hoje, amo essa casa, amo esse lugar, amo minha vizinhança. Então, assim, e foi assim que foi me dando oportunidades da minha vida. Meus filhos estavam estudando na escola Arthur, aí a diretora pediu para que eu ajudasse, buscar assinaturas para implantar o curso de magistério na escola. E eu ajudei, né, consegui muitas assinaturas, e nisso eu resolvi voltar a estudar novamente, né, e fiz o magistério. Em 1991, que eu terminei o magistério. Aí nasceu a professora Fátima. E já logo peguei sala de aula e decidi fazer o curso de artes na faculdade, na UFMS, que eu fiz o vestibular, passei, deu certo. Fiz o meu curso, já estudando, já comecei a dar aula de artes, e minha paixão pela arte foi nascendo aí. Até aí não tinha muito assim, contato com a arte, era muito pouco, e isso foi abrindo os meus caminhos. Terminando minha faculdade, fiz o concurso, como passei no primeiro lugar, eu consegui aula aqui na Escola Arthur de Vasconcelos Dias e no Greiner, né? Já tinha trabalhado na escola
professor Joelina, trabalhei também na Escola Coronel Antonino. Então, essa região toda aqui eu dominei, dando aula de artes. Em 94, eu iniciei meu curso de artes visuais na Universidade Federal. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Miguel Horta, que ministrava curso de atuação, curso para teatro e para cinema. De atuação, direção de arte, figurino, produção. E eu fiz todos os cursos que ele estava dando lá. E assim, aí eu fui pegando paixão, né, pelo teatro, pelo cinema, e meu curso também tinha aula de teatro, né, participei de várias peças, apresentação do ET, que eu fui chamado Chibibu, e foi assim um sucesso, foi muito legal, algo assim inesquecível, foi muito prazeroso. Participei de várias exposições coletivas com os colegas da faculdade. Eu amo a Estrela do Sul. A única coisa que me deixa triste é ter que andar no meio da rua, porque na Estrela do Sul não existe calçada. E também o visual, né? Você passa por aí, é muito mato na rua, muito mato nas calçadas, nos bueiros, tudo entupido com lixo. Então isso assim me deixa muito triste. Mas por outro lado, tem esse povo maravilhoso, uma cultura maravilhosa, né? Conversando com o Miguel, ele tomou a iniciativa de produzir esse documentário, eu abracei a ideia, nós estamos aí, e com as pessoas que nós entrevistamos, foi assim, muito gratificante. Eu passei por um momento muito difícil devido a um câncer de mama, mas com a graça de Deus, eu venci. Hoje estou curada, né? Foi uma batalha muito grande, e isso aconteceu, essa alívio dessa cura, devido a eu ter procurado o médico, né, feito meus preventivos, né. Então eu quero que vocês deixarem aqui um recado aqui, se cuidem, tá? A nossa maior dificuldade na época é que todo mundo começa do zero, então não foi diferente com nós, e a gente começou pequeno. Eu comecei na sala da casa da Estrela do Sul, né? Esta casa aqui hoje. Eu comecei com ela na sala, arrebentei as paredes, depois fiz um salãozinho na frente. Muito difícil, era uma época de planos de governo e faltava mercadoria, faltava carne, você tinha que correr de bicicleta para um lado, bicicleta para o outro para conseguir a mercadoria. A dificuldade muito grande. Sem contar que a estrutura da Estrela do Sul na época era muito ruim. Você não tinha ônibus, você não tinha nada, e quando chovia era uma tristeza. Começou a melhorar quando a gente foi para o outro lado do campo. Comprei uma área da prefeitura, fiz um salão. Eu tinha uma mercearia de 50 metros e passei para um salão de 400 metros. E aí a coisa começou a melhorar, porque você tinha espaço, você tinha condições de atender melhor. Já veio a era dos computadores, e aí você tinha as coisas mais na mão, mas mesmo assim era muito difícil. Na época que a gente começou, não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, era na confiança mesmo. Na época, a nossa propaganda, a nossa rádio, a nossa mídia que tinha, era carroça de cavalo, era o verdureiro que passava em casa, e a gente então fazia os cartazes e colocava na carroça, ou colocava no cavalo mesmo. E aí no final do dia o baiano pegava um saco de milho pro cavalo. Aqui era muito complicado para a gente trabalhar, era estrada de chão, o campinho era de terra, tinha entre 1.800 ou 2.000 casas, não tenho certeza do número certo. Todas sem muro, vinha uma chuva e vinha aquela enxurrada, vinha terra, pedra, pau e entrava dentro das casas, era uma loucura. Aqui é a matriz na Estrela do Sul, fomos para Nova Lima, na Zulmira Borba, no Mercado Lunardi. Depois eu abri outra unidade na Rua Amazonas, Empório Lunardi. E a recente, a mais nova, é na Mata do Jacinto, no Mercado Lunardi.
também outra unidade. Estava com problema de tireoide e hoje eu estou curada. Vai fazer 1 ano que eu fiz o tratamento. Agora eu estou continuando a fazer o tratamento do pulmão. Olha, meu pulmão não estou sentindo mais nada. Eu estava com muita tosse, né? Com falta de apetite. Hoje eu estou ótima, graças a Deus. Então, eu acho muito bacana esse trabalho que ele está fazendo, principalmente porque ele atende as pessoas, né, de uma forma ampla e sem custo nenhum. Meu nome é José Cardoso Sobrinho, sou casado com a Ana Lúcia, meu pai da Josiane e do Fábio, vô do Gabriel e do Daniel. Eu nasci em Camapão em 1953, trabalhei na fazenda até meus 27 anos. Eu estudei em 1963, 1 ano só que eu tive de escola, com o professor Benedito, na fazenda Água Santa. E aí vim trabalhar em Campo Grande depois de 27 anos, trabalhei uns tempos de motorista, trabalhei mais 9 anos numa loja, e aí que eu resolvi montar uma loja para mim. Foi aonde que eu comecei, aqui na Estrela do Sul, em frente ao campo da Estrela do Sul, em 91. Aí em 92 eu fiz um salão aqui na Imperial, onde que eu tenho essa loja. Aí trabalhei até 98 que eu montei a outra loja na Estrela. Então daí esse salão lá em frente ao campo lá era da minha irmã. Aí eu dava uma porcentagem para ela, para mim usar o salão. E aí quando eu vendia as mercadorias, que aí eu não tinha como entregar, não tinha caminhão para entregar, não tinha nada para entregar, eu deixava meu filho lá com 9 anos cuidando da loja para mim. Pegava o carrinho de mãe e eu ia entregar as mercadorias. Isso eu fazia várias vezes no dia. Era bastante cansativo, porque você tinha que ficar o dia inteiro ali atendendo as pessoas, e daí você tinha que empurrar o carrinho naquelas subidas, naquelas descidas, com cimento. Vou abrir o meu depósito, com a cara e a coragem. Aí já tinha, a Josi era pequenininha, e ele abriu na Estrela. O Fabinho tinha, se não me engano, 9 anos, saía da escola e ia ajudar ele. Ele ficava na loja cuidando, enquanto o Zé entregava, assim, igual você falou, cimento na garupa de moto, essas coisas. E o Fábio já ficava tomando conta. Meu nome é Josiane, sou filha do José Cardoso e da Ana Lúcia. Tenho muito orgulho da história do meu pai e da minha mãe, que eles construíram tudo que eles têm do zero. E eu comecei a trabalhar no depósito desde muito nova. Primeiro só incomodava, né, quando era muito criança, eu era secretária do meu pai, então tem clientes até hoje que lembram disso, né, e perguntam cadê a secretária. E aí depois, quando meu pai abriu a segunda loja, eu fui trabalhar lá também, foi meu primeiro emprego de carteira registrada. Então, nossa história, o meu trabalho, o exercício profissional iniciou, na verdade, na Plano Oeste. Era uma empresa uma empresa que construía esses conjuntos habitacionais. A Plano Oeste fechou e, por minha grande sorte, eu fui trabalhar na Sociedade Pestalozzi. Me ensinou muito profissionalmente. Então, quando eu entrei na Pestalozzi, a Pestalozzi estava recém-criada.
E eu entrei ainda na formação da equipe técnica da Pestalozzi. Uma equipe maravilhosa, uma diretoria maravilhosa. Era a presidente na época, era a professora Ana Maria Toledo. E Ana Maria era de uma disposição para o trabalho com deficientes, até porque ela tinha um filho com deficiência. Então, ela se esmerava em tudo aquilo. E a Pestalozzi foi um exemplo, aqui em Campo Grande, foi um exemplo de entidade formadora de equipes técnicas, formadora de pessoas com deficiência, formadora da estrutura familiar dessas pessoas. E a gente, com tudo isso, a gente aprendia tudo. Trabalhando na Pestalozzi, continuei, como já conhecia, já tinha um elo com o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos. Vamos falar do SMAC, Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, onde foi, na verdade, a minha primeira experiência com pessoas com deficiência. Porque eu comecei, eu juntamente com meu irmão Hamilton, nós começamos um trabalho com os cegos, um trabalho voluntário. O Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos foi fundado pelo senhor Florivaldo Vargas. Então, ele e a família dele, a esposa, os filhos, foram os pioneiros no trabalho com a pessoa cega aqui em Campo Grande. E ele criou, né, na instituição um abrigo. Primeiramente era um abrigo para trabalhar, para morar e para trabalhar. Então, eles na época vendiam vassouras, espanadores, e aí o Instituto foi crescendo, foi criada a escolinha. Essa escolinha era coordenada por uma menina que, na verdade, depois foi minha cunhada, a Nazaré Pereira Mendes. Nazaré Pereira Mendes é da família Pereira, daqui dos fundadores de Campo Grande. E essa menina foi trabalhando, fez a especialização e continuou trabalhando com cegos, ensinando a leitura braille para os cegos. O Instituto é uma instituição assim, que eu acho de muita importância para o Brasil, porque uma das primeiras instituições a incluir o cego na rede escolar, no ensino comum, como se dizia, né, foi o Instituto para Cegos aqui em Campo Grande. Então, os primeiros alunos cegos estudaram no Colégio Joaquim Murti. Continuando, então, com a nossa prosa, né? O meu irmão desenvolveu um papel muito importante, muito interessante na vida das pessoas com deficiência. E aqui, no conjunto, no Estrela do Sul, nós tivemos moradores com deficiência visual, graças a um trabalho do meu irmão Hamilton Garay, junto à Coab, que quando estava iniciando o projeto do conjunto, o meu irmão foi intervir, né, solicitando a inscrição desses
futuros moradores aqui no conjunto. Inclusive, até a minha inscrição foi junto com esse pessoal. E, então, graças a Deus, né, que conseguimos, a construção foi terminada, o governador, na época, doutor Pedro Pedrucian, entregou as chaves, foi uma festa bonita, num sol quente danado, no pessoal, mas muita gente mesmo veio pegar a chave no dia. Vocês hoje estão recebendo essa simples casinha, mas vocês vão ver daqui a tantos anos quanto progresso vai ter, quanto vocês vão ter casas bonitas, um conjunto residencial muito bem organizado. E isso aconteceu, está acontecendo. Tiveram alguns moradores aqui do Estrela do Sul que faziam parte do Instituto Paracebos. O Mauro Éder, o Zecão, o Orlando foi morador aqui da rua Dom Giovanni. O Mineirinho também já falecido, gente muito boa, Maria Luísa, esposa dele, também cega. Então, um punhado de gente de lá do Esmar que morou aqui. Então, meu irmão também era cego, ficou cego aos 16 anos, porque teve uma catarata. Meu pai levou em São Paulo, fez cirurgia e tudo, mas naquela época o transporte era muito deficitário e tanto para ir para São Paulo quanto para vir de São Paulo era de trem, a Maria Fumaça. E na vinda, depois que ele fez a cirurgia, já estava bem recuperado, tudo, mas a viagem de trem, a fuligem da Maria Fumaça prejudicou a visão dele. Quando ele chegou aqui, já chegou com uma infecção oftalmológica. E foi o que deixou ele cego. E aí, na época, ele tinha 16 anos, estudante, mas não deixou de continuar estudando, se formou, estudou, fez o magistério e aí depois fez a faculdade de Direito. Eu sou o Celso Ramos, né? Sou fundador do grupo Prisma de Teatro, né? Que foi fundado em 10 de janeiro de 1995, dentro da Escola Padre João Grener, né? Eu fui fundador do grupo e sou presidente do grupo até hoje, aqui no Estrela do Sul. Moro aqui no Estrela do Sul há 43 anos, desde 1982, estou aqui. A gente tinha aula de português e literatura com a professora Adélia Trevelato. A professora Adélia pediu para um grupo de alunos fazer um trabalho sobre a Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Aí o grupo fez, em vez de fazer um jogral, pegou e fez uma adaptação do livro A Hora da Estrela e montou um espetáculo. O espetáculo foi tão bom, né, que toda a escola assistiu o espetáculo dentro da nossa sala de aula. Né? Uma turma saía e a outra vinha para dentro da sala de aula onde a gente tinha montado o cenário da Hora da Estrela. E desse trabalho de literatura, o grupo que fez esse trabalho resolveu montar um grupo de teatro. Aí surgiu o Grupo Prisma, Grupo Teatro, em 1995. Tá? E aí foi onde nós começamos a trabalhar e nós não tinha onde ensaiar. Né? Aí com o tempo ensaiava na minha casa mesmo. Aí depois o diretor Klinger, que era um cara culturalmente muito rico, culturalmente falando, ele resolve fazer um espaço cultural Grener. Ele faz um espaço com palco, com som, tudinho para a gente poder ensaiar. E nós começamos a ensaiar nesse espaço no Grener, lá na escola, né? E de lá para cá o grupo vem trabalhando
em vários outros espetáculos, montou grandes musicais como a Ópera do Malandro, o Drácula, o Fantasma da Ópera, peça infantil, trabalhando, e sempre dando oficina aqui no bairro, para criança, para adulto, tudinho, oficina de dança, de canto, de violão, até oficina de fotografia. Nós trouxemos um profissional para dar aula, e o grupo continua até hoje, né? Desde 1995, né? Até hoje nós estamos trabalhando. É um grupo que é dependente, não é um grupo que fica dependendo de dinheiro público, entendeu? Nós vendemos pastel, faz vaquinha, faz rifa, e trabalhamos mesmo assim, na raça. Até porque na periferia, onde tem maiores grupos de talentos, são na periferia. Então, com esse trabalho, nós descobrimos grandes talentos. Tem até o nosso ator que tem uma série em Dourado, João Rocha, né, que tem a Sucata Cultural em Dourado, que foi um dos nossos alunos desde os 10 anos de idade. Tem também o Vitor Mafra, também, que foi nosso aluno aqui do projeto, e trabalhou no Rio, hoje está aqui também tocando com a banda dele e tudo. E esse trabalho também, a gente teve a colaboração do carnavalesco Alex Guedes, que era responsável pelo nosso figurino. É um cara excelente profissional, que faz o nosso figurino, que trabalha com a gente até hoje, entendeu? Sempre, não, talvez que ele nem cobrava, ou cobrava pouco, porque ele sabe das nossas dificuldades, entendeu? E assim, e fora esse trabalho, nós temos outros atores que trabalhou com a gente também, em memória, o Tuti Pessoa, em memória o Diogo Godiano também, que já se foi e não está mais entre nós. Nós temos o Marcos Gonçalves, que escreveu o espetáculo Itália, o Arco-Íris, também espetáculo do grupo, que foi de grande sucesso. Temos aqui a Michele, que trabalha comigo desde 2000. Quem matou Zefinha também, que foi assim, uma personagem que eu amei de paixão, que matou Zefinha. Eu lembro que nós fomos nos apresentarmos, eu não esqueço disso. Eu era uma nordestina, e assim, o Celso tem uma grande paixão por mim. Eu acho que na outra vida nós somos um casal, só pode. E tinha um participante, o Fernando, lembra? Que ele começou a interagir comigo ali, que queria casar comigo. E você depois, eu lembro que o Celso desceu do palco, ele falou bem assim, ai, vou chorar. Ele falou bem assim, Michele, você é espetacular. Não deixe ninguém apagar o seu brilho, porque você consegue dominar quando você está em cima do palco, você consegue interagir com as pessoas sem sair do seu personagem, sem você sair do encanto que realmente é o teatro para nós. Então, assim, eu levei isso para a vida. Porque eu comecei a fazer teatro porque eu tinha muita vergonha na época. Eu era muito tímida e tudo mais. E onde eu conheci o Celso, conheci o Alex, a Patrícia, o Diogo, que não está mais aqui conosco, o Tuti, que era assim, excepcional, de muitas risadas. Passamos muitas dificuldades no começo do Prisma, não foi fácil. Quando eu entrei, já estava o Prisma, já estava caminhando e tudo mais. E aí veio as peças, veio os convites das peças e tudo mais. A Ópera do Malandro veio logo em seguida também com a direção do Alex Guedes, que é o nosso parceiro também de figurino. E recentemente também nós contratamos a Dona Tiana, que fez o nosso figurino de uma peça recente do Prisma, que foi o Vale dos Sentimentos Perdidos, da direção de Adriana Riquetti. Tem isso da Adriana Riquetti também. Esse espetáculo fala sobre a amizade, foi o maior espetáculo assim, sucesso de público e de crítica. Agora nós estamos remontando esse espetáculo de novo. Graças a Deus, a Adriana voltou para a direção, vai fazer a direção, a Adriana Riquetti, e ela é dona do texto. Tá? E é um grande espetáculo que vai dar muito o que falar ainda, tá? Ele mexe com o sentimento de todos, desde criança ao adolescente, ao jovem, ao idoso, porque ele traz assim pra gente muita coisa assim pra vida, né? E o Prisma é isso. O Prisma a gente consegue saber, como que eu vou dizer pra vocês, assim, a gente descobre novos talentos justamente nisso. Nos nossos ensaios, quando a gente abre para a população, nas nossas oficinas, que nem o Celso falou. Nós temos depois um espaço, o Centro Comunitário do Estrela do Sul, onde nós oferecemos oficinas de violão, de fotografia, onde contamos muitas histórias, onde vivenciamos muitas histórias também. Recentemente também tivemos a Esther, que hoje está desfilando nas grandes passarelas, acabou de participar do São Paulo Fashion Week também, saiu do Prisma, é da nossa comunidade do Estrela do Sul. Era aluna da oficina. Exatamente. E sem falar, assim, os professores, a professora Fátima Riquetti, que muito nos incentivou, com figurino, com cenário, porque assim, gente, quando a gente começa, a gente não tem nada.
né? E a professora Fátima foi uma professora assim, que sempre incentivou muito os alunos dela, né? A cultura, a educação, a não desistir. E ela colocou muita criança ali no caminho também, com os puxões de orelha e tudo mais. Então, o Prisma, ele reuniu muita gente da comunidade, gente legal. O Celso fundou o grupo, talvez assim, sem pretensão de ser um sucesso que é hoje, sem contar as histórias, as transformações, tanto de pessoas como eu, como famílias também, porque nas oficinas eu levava as minhas filhas para participar, levava as minhas sobrinhas, então foi uma coisa muito gostosa. E a professora Fátima Riquetti, o Alex da comunidade, nos eventos que nós fazíamos, na peça do Eu Chovo, Tu Choves, Ele Choves, nós fizemos um grande encerramento, onde a minha mãe cozinhou para nós. Então, assim, a gente acaba envolvendo a nossa família junto também. E muitas vezes quem é casado, quem namora, deixa as pessoas em casa e vai para o teatro, porque não é fácil, você tem que gostar muito. Me chamo Sandra Mara Nascimento Santana, tenho 78 anos, sou enfermeira formada, desde que eu mudei para a vila, cuido de pessoas com HIV, doente de AIDS, tuberculose, dou banho, faço injeções, tudo voluntariamente a esse longo dos anos. Pertenço à escola de samba, com muito orgulho, Unidos do Cruzeiro, e tenho a minha vida assim bastante agitada. Eu não paro na minha casa, estou sempre atendendo a minha comunidade. Veio a pandemia, nós fazíamos marmita para fora, sacolão que nós arrumamos. Quando eu digo nós, é um grupo. Hoje eu faço parte do Conselho Local de Saúde, sou a coordenadora do grupo há muitos anos, a primeira vez eleita pela comunidade, depois começaram os políticos a se envolverem, e aí o próprio Conselho Municipal resolveu fazer essa eleição entre os próprios conselheiros. E eu estou até hoje como conselheira titular, representante do usuários. É defender o usuário que tem medo da denúncia, tem medo de falar, aquela coisa assim, se eu falar, dona Sandra, eu fico marcado, aí vão me atender mal. Então, eu sou porta-voz desse usuário nas suas reclamações, nas sugestões, embora o usuário ele não participa de reunião. Então, aí fica muito difícil só eu gritar sozinha. Hoje, no posto de saúde, ele se chama Dr. William Makisud, mas é conhecido como UBS Estrela do Sul, porque é o nome do nosso posto. É engraçado porque o Estrela do Sul é na parte norte da cidade. Nós moramos na parte norte com Estrela do Sul na nossa vida. E atualmente nós estamos com o Kadosh. É um programa muito bom porque é voltado à gestante. Nós temos um número muito grande de gestantes menores. Ali as mãezinhas recebem serviço psicológico, atendimento à gestante da melhor qualidade. A nossa querida Estrela do Sul foi entregue dia 1º de agosto de 1982 pelo seu Valmir, nosso amigo do Sarau. O primeiro morador a pegar a chave foi Rones de Mato Paim, hoje aposentado, com muito orgulho que eu tenho desse companheiro de serviço, aposentou-se recentemente. E, antes de tudo, lembrar que essa vila foi projetada pelo engenheiro Pedro Pedrocian. Foram entregues as chaves aos poucos fomos mudando. Eu trabalhava na Santa Casa e, com o tempo, com luta, com sacrifício, tudo foi melhorando. É bom lembrar da época em que tínhamos o supermercado Lunardi, pequenininho, na rua Emile Zola, esquina com a rua Madame Butterfly. Ali iniciou-se o Lunardi, que foi crescendo aos poucos, com muita luta, uma pessoa que desde o início a gente comprava na Cardeneta, né? Eu trabalhava na Santa Casa, minha filha, mãe, acabou o arroz, corre no Lunardi. E todos os vizinhos iam para o Lunardi. Foi muito gratificante essa época, foi muito gratificante vê-lo crescer no decorrer dos anos. Depois ele mudou aqui para o meio da vila, e aí, com o passar do tempo, com sacrifício, com luta,
abriu o supermercado Cives aqui na vila. O Lunardi nos proporcionava a festa no dia da criança, com sorvete, com balas, algodão doce, distribuía brinquedo para a meninada. E junto dele, no decorrer dos anos, a dona Tereza Nami, eu quero deixar aqui registrado, nos ajudou muito nisso. O Gaeta, que foi nosso presidente, e uma pessoa que desenvolvia a festa junina maravilhosa, João Xavier, que hoje não está mais em Campo Grande, mas era muito gostoso. A própria polícia cediu o carro, eu era mãe da noiva, né? E outra hora eu era noiva. E nós tínhamos aqui perto uma casa de meninas alegres, que a dona, muito minha amiga, nós falávamos assim, nós vamos passar a lua de fel lá na Manuela. Aquilo matava o povo do Estrela do Sul de Gui, porque ninguém tinha coragem de falar que frequentava o lugar, e eu falava abertamente, eu amo a Manuela, e tive o prazer de fazer o casamento da Manuela quando tinha casamento comunitário no Morenão. Né? E o restante ali era tudo campo de... Começou mesmo não pelo Poeirinha, começou mesmo pela AMES, né? Que era o nosso... Não, a gente tava lembrando era aqui, ó. Treino... Começou pelo Esporte Solidário. Esporte Solidário. Esporte Isso. Solidário, Depois veio a... lápis na mão, bola no pé, aí veio a AMES. Que a gente até tomava café da manhã aqui. Todo mundo lembra do café da manhã, né? Rapaz, era bom demais. Eu falei, poucos vinham pelo futebol, a E a maioria nossa vinha galera, pelo... Hoje em dia, a nossa galera sempre estava à disposição para ajudar. Lembra quando a gente começou a plantar a grama aqui na pracinha? Além da gente fazer diversão com os borros de terra, jogava um no outro, ia alinhando ali para fazer esse campo, de uma certa forma, ter grama, como é hoje. Grama, né? Era tudo terra vermelha. Da minha época eu já lembro bastante, na época quando ia ter o mutirão, e o presidente ainda era o Gaeta. Aí chegava o parque aqui, aí fazia mutirão no campo, todo mundo limpava, aí quem ajudava ganhava os ingressos para brincar no parquinho. Vixe, era bacana. Né? Bacana demais. Parquinho daqueles que a corrente era tudo enferrujado. Hoje em dia, quero ver quem que vai. Né? Você lembra? Era bem aqui, ó. Chapéu mexicano. Chapéu mexicano era aqui, ó. É isso mesmo, era bem ali. Era bem aqui. Qualquer coisinha caía lá na casa do Weber. E as nossas festas lá em casa, bicho? E as nossas festas na casa do Tonhão? Eu lembro até hoje, quem tinha um DVD, quer dizer, um CD, era o cara. Porque era o tempo da Toca-Fita, ele lançou o CD. Aí quem tinha o CD? Tudo só pra contrariar. Era, se eu não me engano, foi. Inclusive, um dia o Babu foi lá, roubou, deu mó rolo, você lembra disso aí? Rapaz, saiu todo mundo na briga por causa de um CD. Mas na época um CD antigamente era um iPhone hoje, né? Pega lá, né? Nunca vou esquecer desse dia aí, cara. Foi na casa sua. Foi lá em casa, né, cara? E as nossas festas eram sagrado, tudo sabadão, a galera se reunia. E aí, cara, eu falo o que criou o vínculo, acho que nosso hoje, de a gente estar reunido, todo ano tradicionalmente, a gente ter o nosso encontro anual, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, da gente estar indo junto, confraternizar, jogar uma bolinha, quem não joga uma bolinha, ficar fazendo essa resenha. Pô, nossa época que eu posso afirmar aqui, todo mundo não chamava Heber, Christian, não chamava Henrique, era tudo apelido. Lembra o primeiro arrancadão que a gente foi montar a arquibancada? Que o cara veio aqui no bairro, chamou a gente, fomos lá pro autódromo. Ainda não era nem autódromo, era a pista lá do Aeroxing, que foi o primeiro arrancadão que a gente montou a arquibancada. A festa que a gente virou apelido, aí depois até eu peguei apelido que não tinha. Então... E eu, engraçado que muitos desses amigos, eu fui saber o nome depois já de velho, já falei, caramba. Esse aqui, por exemplo, muito custo para saber que seu nome era Henrique. Pior, né? E era só Xerox. Depois eu fui acostumando, depois que eu vi que... Os irmãos, Bigodinho e Bigodão. Só apelido legal, né? Começou há 36 anos atrás, tudo molecada, tudo pequenos, né? Que a gente estudava, o pessoal nos colégios aqui próximo. A gente tinha um projeto no campo do Estrela do Sul, né? Que ele juntava as gurizadas todo sábado.
e fazer um tipo um treininho, um time pra gente brincar, pra gente não ficar disperso, dia de sábado. E que esse tempo a gente foi formando uma amizade muito, muito duradoura, muito gratificante para mim, em especial. Tinha o campo do Poeirinha, né, o campinho do Poeirinha, que a gente jogava muita bola, a gente jogava valendo caixa de tubaína na época, e é uma coisa muito, muito bom, é muito bom mesmo. Que hoje em dia é difícil você encontrar isso em qualquer outro lugar, né, uma amizade duradoura como essa. E assim, o campo do Estrela também, quando tinha o pessoal do veterano, que eles iam arrumar o campo, espalhar terra, a gente ajudava eles também, né. Fizemos algum amistoso da gurizada contra os veteranos também, a gente marcava, a gente pegava, fazia panfletos e pregava nos postes do Estrela, falando assim, ó, grande duelo, veteranos versus gurizada. Então a gente sempre movimentava nessa parte aí, né, a gente sempre começamos a agitar o Estrela do Sul depois de um certo tempo, né? Então foi assim, quando fizeram um posto ali no Poeirinha, que acabou o Poeirinha ali, foi bem difícil pra gente, né? Que é um lugar que a gente brincava bastante, né? Porque a gente saiu daquele mundinho do Poeirinha e começamos a jogar bola mais no campo gramado, no campão, né? Que foi ali que despontou a maioria dos gurizadas, né? Dos guri que foram pra fora seguir a carreira de futebol aí. O meu nome é Luiz Antônio Corrêa dos Santos, vulgo Tonhão. Morei no Estrela do Sul há 23 anos. Dali tinha o futebol. Toda a vida no Estrela do Sul teve futebol. O campo Terrinha começou no Terrinha, lá embaixo, onde que hoje em dia é o posto da Estrela do Sul. Aí subiu onde que hoje em dia é o campo do Estrela do Sul. Ali era um matagal, nego roçava, enxadão. Tudo isso aconteceu ali, picareta, para iniciar o campo do Estrela do Sul. Aí veio muito próximo, a gente ajudando, muitos presidentes tinha noção do futebol, foi ajudar, fez o Estrela do Sul, e ali começou muito campeonato no Estrela do Sul. Dali saiu muitas pessoas para fora, alguns deram certo, alguns não deram certo. O meu filho, graças a Deus, saiu, deu certo, sofreu um pouco, todo quanto é sentido, moradia, alimentação, que eu, como pai dele, não tinha condições financeiras de mandá-lo. Ajudei, muitas pessoas me ajudaram, como o Lunário me ajudou, como o Gaeta me ajudou, ainda meu irmão também me ajudou. Ele partiu para São Paulo, sem conhecer nada, saiu daqui com 13 anos de idade, ele foi encaminhado por Deus. Deus deu um caminho muito, muito importante para ele. Chegou na Portuguesa, sofreu um pouco, sofreu muito sem alojamento, morando na casa dos outros, sendo expulso da casa dos outros. Ninguém gostava da cor negra lá onde ele morava. Aconteceu muitas coisas chatas que eu não vou nem contá-lo. E surgiu um empresário. Esse empresário me ajudou financeiramente, ajudou meu filho financeiramente. Ele fez tudo para o meu filho. É o segundo pai dele lá em São Paulo, que meu filho não conhecia nada. Chegou esse empresário, como que ele vai ser? Eu não conheço esse empresário. Aí ele mandou para mim um dinheiro e eu fui lá conhecê-lo. Tem uma empresa muito grande lá. E lá falou, não quero acompanhar seu filho. Eu quero ser empresário do seu filho. O nome dele é seu Federico. Eu quero ser empresário do seu filho. Seu filho tem um futuro que eu vejo. E aconteceu isso, que ajudou meu filho, me ajudou financeiramente. E eu trabalhava na farmácia, não tinha condição de ver meu filho em São Paulo. Ele mandava dinheiro para mim. Quando eu assisti o jogo do meu filho fora da Portuguesa, lá na Turquia, eu me emocionei muito demais da conta, vendo meu filho sair de Campo Grande, da Estrela do Sul, sair da Estrela do Sul para ir longe, uma cidade, um país que eu nunca nem pensava em conhecer, nem ele pensava em conhecer. O futebol deu tudo isso para o meu filho. Tudo que ele tem hoje em dia é lá do futebol. Lá na Turquia, que ele fez tudo
arrumou a vida dele financeira, mas sofreu muito. Sofreu demais para chegar onde é que ele chegou. Você está me entendendo? E a gente tem muita história para contar e a gente esquece um pouco. Mas lá no Esteira do Sul, que ele saiu do Esteira do Sul. Conjunto Residencial Esteira do Sul, feito por Pedro aconteceram. E eu assistia jogo, ia para São Paulo assistir jogo com ele no Junior da Portuguesa. Assisti muito jogo do Junior da Portuguesa. Assisti algum jogo dele pela televisão quando ele jogou com o São Paulo, que ele fez um gol. Ele ficou emocionado. Eu também aqui me esbaldei, gritei. Quando meu filho, ele fez um gol. E você fica emocionado mesmo. Qualquer um fica emocionado. E eu chorei uns 2 dias seguidos, pensando um guri que saiu daqui na situação difícil e está lá em São Paulo, uma cidade monstruosa daquilo, que o movimento lá é terrível e ele se deu bem. De lá de São Paulo que ele partiu para o mundo do futebol. Eu vou ser sincero, assim, cara. Eu tô falando a verdade. Eu, nessa hora que eu entrei no ônibus, eu só pensava em ir embora de Campo Grande. Eu não tinha mais, eu queria ir embora, eu queria seguir minha vida, queria seguir o que Deus me deu o dom, porque simplesmente eu falei pro meu pai, aqui em Campo Grande pra mim não dá. Porque eu via que alguns amigos meus iam por algumas coisas erradas, então eu sabia que eu não tinha assim uma inteligência para o estudo, isso é verdade mesmo, né? E eu falei pro meu pai que eu queria jogar futebol, que eu queria sair de Campo Grande, que eu queria tentar minha vida fora daqui de Campo Grande, e foi isso. Eu entrei no ônibus pensando nisso, eu quero ir embora, não quero ficar, mas eu não sabia que eu ia passar por o que eu passei, mas assim mesmo eu continuei lutando, né? Não falava muita coisa que eu estava passando com meus pais por conta que eu sabia que eles iam mandar eu vir embora, mas foi passando, a idade fui crescendo, né? Fui tendo mais responsabilidade, então acho que o que eu passei foi mais aprendizado mesmo de homem, né? Eu vou levar isso para minha vida inteira e vou ensinar meus filhos a ser assim, né? Se um deles quiser jogar futebol, interesse, assim, meu pai não tinha condições, mas eu vou levar, eu vou lá ver, eu vou apresentar, vou ver o ambiente que ele vai ficar, né? Porque eu sei que meu pai queria ir, mas não tinha condições, então eu pensei, falei, não, eu vou e vou ficar. Essa foi uma aprendizagem, eu acho que assim, eu virei um homem rápido mesmo, porque com 14 anos morar sozinho em um ambiente que eu não conhecia as pessoas e as pessoas não me conheciam, então eu tive que ser muito homem e respeitar o ambiente da pessoa que me cedeu a casa. Meu filho saiu da Esteira do Sul, foi para o CEINT, de lá ele foi para o comercial. Lá no comercial teve uma peneirada, saiu o Luiz Henrique e o Marcinho de pai para o comercial. Dali ele foi embora para São Paulo através do Bacura, que o olheiro, um goleiro da Portuguesa, levou os dois para São Paulo. Dali foi uns anos muito difíceis para mim e para minha esposa. Foi muito difícil, né? Para mim foi muito complicado esse tempo todo, né? Mas a gente conseguiu segurar ele em São Paulo, porque a situação estava difícil mesmo. Mas, graças a Deus, hoje ele está um guerreiro, né? Se firmou no futebol. E hoje ele é um rapaz feliz, conheceu o mundo inteiro, graças a Deus, através do futebol. Estou de volta a Campo Grande, né, com a minha família. Vou apresentar agora a minha esposa, que se chama Olinda Garcia, né, hoje faz parte agora, nesse momento que eu estou vivendo maravilhoso com ela, de uma nova vida, de uma nova estrutura familiar. Hoje estamos juntos há 2 anos, vivemos com os meus pais por enquanto, né, temos uma estrutura a ser levantada, com fé em Deus, vai dar tudo certo, que a gente vai ser feliz aí se Deus quiser, e
E agora é uma nova história na minha vida, e um momento que eu estou feliz comigo mesmo, né? Com ela junto comigo, hoje com a minha família. Já é uma coisa que eu estava precisando, né? Tive momentos difíceis, né? Mas hoje estou me reerguendo, passando a melhor fase da minha vida como ser humano, como marido, e ter uma mulher dessa que me apoia, que hoje, né, gente, tá jogando aí os amadores de Campo Grande nessa vida aí, correria, ela tá sempre do meu lado, nesses poeiras da vida, então acho que ainda continuo jogando bola. Olha, queria, em primeiro lugar, dizer da minha felicidade em ver todo esse trabalho histórico de rememorar toda a trajetória de vida do meu avô, que sonhou esse bairro e sonhou, na verdade, uma Campo Grande, sonhou um Mato Grosso do Sul e construiu esse sonho edificando uma série de obras que fazem hoje parte da memória do Mato Grosso do Sul, de uma memória coletiva, fazem parte da história de muitas pessoas e que hoje nós buscamos resgatar um pouco contando a história do Estrela do Sul. Esse bairro que foi criado lá em 1982 pelo então governador Pedro Pedrocian, meu saudoso avô, que eu chamo de Vovô Pedro, criando esse bairro aqui com 1.450 casas, e inicialmente casas modestas, casas pequenas, mas que ele tinha na certeza de que essas pessoas, ao tomarem posse dessas casas, iam construir no futuro um grande bairro, um bairro vivo, ampliando a sua moradia, edificando melhorias nesse bairro. E hoje a gente vê a situação, né? Você vê, hoje nós temos aqui um campo para que as pessoas possam praticar esportes, nós temos ali uma escola estadual, nós temos ali um centro comunitário, nós temos uma base da Guarda Civil Metropolitana e outros equipamentos públicos que, ao longo de todos esses anos, foram construídos e edificados aqui. Logicamente que o Estrela do Sul não é obra de apenas uma pessoa. O meu avô talvez tenha sido o pioneiro, o idealizador, aquele que motivou e fincou a primeira pedra aqui de construção desse bairro, mas muitas outras pessoas, através de muitas outras mãos, outros governadores, outros prefeitos, outros administradores, que participaram da construção coletiva da história desse bairro. Mas para mim é uma felicidade poder ver aqui o Estrela do Sul forte, vivo, com vontade de crescer, e eu, como neto do Pedro Pedrocian, me sinto muito orgulhoso de fazer um pouco parte dessa história por carregar esse nome dele, esse legado do Pedro Pedrocian. E aí também eu acabo lembrando também da história do meu avô em outras obras, porque ele sempre foi visto como um visionário, alguém que teve a coragem de fazer obras de grande porte. E é curioso como hoje em dia, passado toda essa trajetória dele, as pessoas o chamem de visionário, o chamem de um construtor de sonhos, e ele mesmo se chamava de o pescador de sonhos, né? Na autobiografia que ele fez, ele se colocou como o Pedro Pedrocian, o pescador de sonhos. Mas isso hoje, porque na ocasião em que tudo isso foi feito, no calor do momento, muitos até falavam que eram obras de megalomania, obras que eram desproporcionais, obras que seriam elefantes brancos para o Mato Grosso do Sul, e que hoje, na verdade, estão do tamanho que deveria ser para o Mato Grosso do Sul que nós queríamos construir na ocasião. Pensa, por exemplo, o caso do Parque dos Poderes. Quando foi edificado o Parque dos Poderes, Campo Grande terminava ali na Avenida Ceará. Era uma cidade pequena, uma cidade provinciana, uma cidade que ainda não tinha áreas de uma capital. E aí você pega um audacioso Pedro Pedrocian, um engenheiro Pedro Pedrocian, porque ele sempre se definiu muito mais como um engenheiro do que como um político. E, na realidade, o político era a ocupação, mas a profissão dele era mesmo um engenheiro. Essa fazia parte da identidade dele como personagem, né? Então vinha esse personagem Pedro Pedrocian, um visionário, que resolve construir um Parque dos Poderes longe, numa mata, pegando um centro administrativo e colocando no meio da mata da antiga Sanesul, e muitos o chamavam de maluco. E hoje, você imagina Campo Grande sem o Parque dos Poderes. E é curioso que essa obra, seja o Parque dos Poderes, seja o Parque das Nações Indígenas, que em conjunto ele dizia, é maior do que o Central Park de Nova York, ele tinha orgulho de ver isso, que nós construímos uma capital que tem um conjunto arquitetônico aqui de verde preservado maior que o Central Park, né?
ele falava o seguinte dessa obra: eu vou fazer uma obra que ela vai ter uma seguinte característica: quanto mais antiga ela for, mais moderna ela vai ser. E ele tinha tido a coragem de desapropriar uma área tão significativa e dar de presente para Campo Grande. Então é o coração de Campo Grande, o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas. Quando você pensa na cidade, você logo pensa nesses dois equipamentos. Então, assim, quanto mais antiga ela for, mais moderna ela vai ser. E outras grandes obras, né? Ele falava assim, quando perguntado: Dr. Pedro, qual é a sua grande obra? Seria o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas, os hospitais, as rodovias que o senhor construiu no estado, ligando o Rio Apa ao Rio Aporé, o Apaporé, o Guairaporã. Ele falou assim: não é nada disso. Quando alguém me pergunta o que eu fiz, eu respondo com toda clareza: eu fiz universidade. E eu tive a oportunidade na minha vida de fazer 3 universidades para o meu estado. Primeiro, a Universidade Federal de Cuiabá, porque governou o Mato Grosso I, ainda antes da divisão. Construiu a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande, na ocasião que ela era estadual e posteriormente foi federalizada. E quando todo mundo achava que era impossível levar a universidade para cidades pequenas do Mato Grosso do Sul, para os chamados rincões, onde ninguém chegava, onde era necessário desbravar, o governador Pedro Pedrocian, no seu terceiro e último governo, na metade da década de 90, cria uma Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, uma UEMS, espalhada em 15 cidades do interior. Então, quando perguntado o que eu fiz, eu digo: eu fiz universidade. O resto é resto. E olha o tamanho do resto. Então, é com essa felicidade que eu falo do meu avô, que é de longe para mim a figura política que mais me emociona, que mais eu tenho identificação, logicamente por conta de carregar o nome, mas por entender que ele tinha uma visão de pessoa pública, de homem público, de uma missão de servir, uma política muito diferente da forma como é pensado e vista a política hoje em dia. É curioso como a gente vê uma mesmice, uma coisa tão rasa, uma falta de propósito, uma falta de sentido de ver a política como vocação. E eu acho que meu avô tinha isso, né? Quando ele morreu pensando em todas essas obras, falando de todas essas obras, e ele já velhinho continuava falando de tudo isso como se ainda fosse uma coisa viva, como se ele ainda fosse governador. É curioso isso. Então acho que o Pedro Pedrocian tem uma obra física, que é esse legado, e tem uma obra histórica desse personagem, Pedro Pedrocian, que eu acho que é desses caras que nascem a cada 50, a cada 100 anos. Então, acho que um visionário que construiu esse bairro, mas ajudou também a colocar um tijolinho na construção de todo um estado chamado Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um pouco da necessidade de nós organizarmos a comunidade, até mesmo para criar uma espécie de um espírito cívico, para que a comunidade possa zelar pelo bairro, reivindicar junto à classe política, junto à Câmara de Vereadores, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Então, é importante essa organização social por conta de toda a potencialidade que esse bairro tem. Veja, por exemplo, aqui nós temos oportunidade de fazer esporte, levar o esporte para a criançada. Quando a criançada está aqui na escolinha de base, ela tem oportunidade de ter um crescimento. Ela está aqui, ela não está na droga, ela não está sendo aliciada pelo crime. É engraçado a gente ver, por exemplo, os outros países, a gente fala sobre Olimpíadas. As Olimpíadas, de repente, sai um craque daqui. Basta que a gente possa ter um programa aqui. Recentemente a gente ficou tão emocionado com o Yeltsin, que é um atleta com deficiência do Mato Grosso do Sul e de repente foi brilhar numa Paralimpíada lá fora. E aí as pessoas falam assim: mas como é que o Yeltsin conseguiu conquistar essa medalha? Ele fala assim: porque eu treinava numa pista emborrachada igualzinha à pista que eu corri, que eu participei lá fora. E essa pista estava aqui. Agora, quantos Yeltsins nós não teríamos aqui no Mato Grosso do Sul sendo revelados e que, na verdade, estão sendo ignorados porque nós não temos política pública?
pode ter certeza absoluta que esse campinho aqui poderia revelar um Yeltsin aqui do Estrela do Sul, poderia revelar outros craques e, enfim, na verdade tem um potencial humano na nossa cidade, no nosso país e aqui dentro do Estrela do Sul, que muitas vezes está esquecido. Você pega, por exemplo, a musicalização de jovens. Poxa, é um trabalho fantástico. Hoje as pessoas não dominam mais o instrumento. Antigamente era muito comum que as pessoas tocassem 1, 2, 3 instrumentos. E hoje está se perdendo isso. É a possibilidade da gente fazer arte, da arte vir das pessoas mesmo. Eu acho que, na realidade, hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a rede social invadindo o dia a dia, invadindo o cotidiano, e toda essa sensibilidade humana, muitas vezes a gente se perde formatada nas telas. Então a gente tem que resgatar o espaço comunitário, tem que usar o esporte. O esporte é legal para você entender o que é ganhar e o que é perder, é você ter um espírito de time, você saber colaborar com os outros. Então é a partir desse senso comunitário que nós vamos criar, na verdade, uma democracia vibrante no nosso bairro, na nossa cidade e no nosso país. Eu acredito muito que esse poder popular que nós temos que resgatar e fazer de maneira diferente. E eu tenho certeza, você olha aqui, por exemplo, olha como está, infelizmente, descuidado o nosso bairro. Nós temos ações de zeladoria simples, como cortar uma grama, como fazer um reparo de uma calçada. Agora, recentemente, uma moradora se machucou por conta disso, porque a prefeitura não dá conta de fazer o elementar, não fazer o simples, que é cuidar da vida das pessoas e fazer a zeladoria. Meu nome é João Marcelo Pereira, vim para o Estrela do Sul no ano de 1982, agosto, e aqui eu criei minha história. Fui presidente do bairro por 8 anos, fui vice-presidente por mais 8 anos, e na minha carreira comunitária eu pude agregar vários cargos na região. Já fui presidente do Conselho de Segurança, fui conselheiro regional da região Segredo, já participei do Conselho de Saúde, compondo aqui a vice-presidência e a presidência do bairro. A gente pôde sempre estar andando por toda a região aqui, região Segredo, né, que pega do José Abrão até o Nova Lima, e sempre, junto com outras lideranças comunitárias, procurar a melhoria para a nossa região, cada um falando do seu bairro, né? Então, minha vida comunitária foi aqui dentro, mudei aqui em 82, vinha da Marcos Roberto, pegava 2 ônibus para estudar ali no Joelina, antigo Joelina, que era aqui no Jardim Imperial. Em 83 inaugurou o Arthur de Vasconcelos Dias, onde eu me formei, né, da 4ª série em diante, e sempre convivendo aqui através do esporte, através da cultura. A gente foi convidado a ser vice-presidente do bairro, pelo meu amigo, então, Ronaldo Gaeta, na época. E de lá para cá a gente pôde contribuir, pôde participar do crescimento do bairro, né? Um bairro que não tinha nenhuma infraestrutura. Hoje nós temos um bairro com 2 escolas, posto de saúde, posto policial, centro comunitário, creche, mercados grandes com lotérica. Então, assim, a gente pôde acompanhar todo esse crescimento do bairro, o asfalto, o esgoto, né, a drenagem. E na minha história do movimento comunitário, já com o Ronaldo Gaeta, a gente pôde acompanhar uma parceria com o governo do estado e o governo federal, a cobertura do campo de futebol, a iluminação do campo de futebol. A gente já pegou um andamento do ex-presidente Anésio, que sempre foi um exemplo de liderança para a gente aqui no bairro, e já tinha feito os vestiários, já tinha gramado o campo, já tinha cercado o campo, e veio a primeira prefeitoria como a cobertura e a iluminação, que foi, eu era vice-presidente junto com o Ronaldo Gaeta, foi uma grande conquista. E eu ainda como vice-presidente do outro presidente, a gente teve a reforma dessa praça.
E depois pude administrar por 8 anos o bairro, né, onde a gente sempre procurou atender a demanda da comunidade. A gente teve um projeto que foi inédito em Campo Grande, Não Se Perca nos Bairros, onde a gente colocou placa em todas as esquinas, com o nome das ruas, o CEP. Como as ruas eram muito parecidas do Estrela do Sul, o pessoal reclamava muito, né? Então a gente, em parceria com o Arte Porã, a gente fez esse projeto e conseguiu emplacar aí toda a Estrela do Sul. E eu, como já fui presidente do Conselho de Segurança, a gente sempre teve reclamação de segurança no bairro. Nosso sonho era trazer um posto policial da Polícia Militar para cá, mas a gente sempre teve dificuldade, né, na Polícia Militar, porque faltava o efetivo da Polícia Militar. Então, assim, na época alegava que se nós colocássemos um posto policial aqui, não teria policial, pela falta do efetivo. E mais para frente, a gente já, numa outra situação, trabalhando na Prefeitura Municipal de Campo Grande, a gente conseguiu fazer uma grande parceria, que foi também inédito em Campo Grande, que foi com a comunidade, né? A gente juntou a comunidade e conseguiu construir uma base da Guarda Municipal dentro do nosso bairro aqui, que foi para atender não só a Estrela do Sul, sim toda a região, que é a região Segredo, que vai do José Abrão até Nova Lima. Esse aí, com certeza, foi um dos projetos mais ousados e mais solicitado para a gente, né? E a gente, mesmo já não sendo mais presidente do bairro, conseguiu colocar em prática, né? E entre eles, a gente... Academia ao Ar Livre, em 2010, quando a gente conseguiu trazer ela para cá, era meio novidade em Campo Grande, quase não tinha, né? E como a gente tinha uma parceria com o grupo do Centro de Apoio ao Idoso, que era do seu Charles, a gente tinha os idosos para atender aqui na Associação de Moradores, coisas que estão reclamando para a gente hoje, que não está tendo mais esse apoio, né? Então a gente tinha esse apoio com mais de 100 idosos, e como a gente tinha os idosos, a gente trouxe a academia da terceira idade. Então, quando a gente apresentou, a gente teve... pulamos na frente das outras associações, porque a gente tinha o público para atender. Então, essa foi uma conquista também, que devido a gente estar fazendo uma parceria com a comunidade, a gente conseguiu trazer para cá também. Um resumo do que a gente já pôde estar colaborando aqui com o nosso bairro, né? E hoje a gente já tem até essa marca registrada, onde a gente passa o João Marcelo do Estrela, o João do Estrela. Então a gente fica feliz por isso, porque a gente cravou a estaca aqui na inauguração desse bairro e pôde acompanhar todo esse crescimento dele, várias demandas que a gente tinha como presidente de bairro, projetos que a gente pôde atender crianças, jovens, idosos, cursos que a gente conseguia fazer. Coisa que a gente até pede para o poder público tentar, de repente, dar esse olhar novamente para o bairro, que a gente escuta muitas reclamações de que não está tendo mais, né, cursos, né, e de repente não está tendo apoio do próprio grupo de idosos, né, de crianças, de cursos das mulheres, né, para voltar a ter aqui na Associação de Moradores. Então a gente fica feliz, né, de ter um bairro muito bonito, né, que hoje o Estrela do Sul a gente não almeja nada, a gente não está pedindo nada, a gente quer a manutenção dele. Temos 2 grandes escolas que atendem a região, posto de saúde, policlínica, temos hoje um posto policial aí uma base da Guarda Municipal, temos grandes mercados, a gente fica feliz de ver o Lunardi, onde começou com uma portinha ali, hoje se tornou um grande empresário, o Mr. Júnior com uma quitanda na rua Coração de Pompeia, e hoje se tornou das maiores potências de mercado de Campo Grande. A gente fica feliz, né, de ter vivido isso aí e visto, né, o crescimento das pessoas aqui dentro do Sul. Seu Cardoso também, que tinha um depósito pequeno, hoje é um grande empresário, então a gente fica feliz de poder ter feito parte dessa. Eu sou Ramon Pereira, eu vim de Porto Murtinho, né? Em 74 vim para Campo Grande, né? E sempre morei no centro da cidade. O primeiro bairro que eu morei chama-se Estrela do Sul. Há 43 anos estou aqui. É um bairro que eu aprendi a amar, né? Hoje sou atual presidente, sou casado, meus filhos todos criados aqui, formados aqui no Conjunto Estrela do Sul. Então,
É um lugar que eu aprendi a amar muito, né? Hoje sou atual presidente. Temos muitos projetos para esse bairro, para essa comunidade, né? E para o ano que vem, com certeza, conseguiremos muitos eventos para a nossa comunidade, principalmente nosso centro comunitário. Sou atual presidente do Conjunto Estrela do Sul, AMES, Associação de Moradores do Estrela do Sul. Eu estou aqui há 42 anos. Hoje eu estou atuando como presidente do bairro, né? E a gente tem vários projetos para esse bairro. O sarau, o flashback, pilates, zumba, judô, reunião dos idosos, né? E nosso sarau. E todas as quinta-feiras funciona aqui, graças a Deus, muito bem. Através da dona Ilza, que coordena essa parte. Eu morava no centro da cidade e na época eu jogava no comercial, no profissional. Quando eu cheguei foi uma tristeza tão grande, um barro, uma chuva, um matagal. E você vê hoje o que é aqui a Estrela do Sul hoje. Esse local que eu estou hoje aqui era um polonhão. Aí eu, meu pai, alguns amigos, fizemos um campinho de terra com trave de pau. E aí aumentamos um pouco, passamos o trator, fizemos um campo de terra maior. Fizemos 2 campos aqui, outro lá embaixo, né? E para você ver o que chegou hoje, há 40 e poucos anos para chegar o que chegou hoje, né? E agora eu estou trabalhando aqui no projeto, né, juntamente com meu pai, tomando conta. A mesma oportunidade que eu tive eu estou dando para os atletas agora. Também levo atletas para fora, conhecimento que eu tenho, entendeu? Meu nome é Cleuto Soares, sou nascido em Campo Grande, no bairro São Francisco, um parto domiciliar feito por uma tia, Maria Soares, Maria da Encarnação Soares, em 4 de maio de 1958. Aprendi a profissão de encanador, primeiramente com meu pai, e as demais com os companheiros ali da comunidade, da tia Eva, de pedreiro, eletricista, com os demais profissionais, e acabei me tornando um prático na construção civil. Acabei mudando para a Estrela do Sul há cerca de quase 40 anos atrás e me envolvendo aqui com a militância do movimento comunitário, né? Inicialmente, o que se podia ainda com a ditadura militar, o que era possível discutir era um movimento reivindicatório, se organizar por comunidades de base, e aí a importância da teoria da libertação da Igreja Católica, então, personificada pelo Frei Beto, Leonardo Boff, que foi duramente perseguido por causa da teoria da libertação. Eu comecei na AMES, Associação de Moradores do Conjunto Estrela do Sul. A comunidade, os moradores, reivindicavam muito que eu me candidatasse, mas eu não conhecia o métier, né, eleição, essa coisa para moradores, mas fui convocado para uma discussão que estava acontecendo no bairro, no mandato do ex-presidente Nelson, que acabou sendo impeachmentado o conjunto de acusações e debates que teve, e eu fiz parte dessa comissão de análise das contas, com o ex-presidente João Xavier e tantos outros que já se foram, né? Daqui da comunidade, o José Carlos e muitos outros nomes. E acabou que a Estado Nelson criou-se uma comissão provisória para responder até a eleição por 1 ano aqui pelos trabalhos da comunidade. E nessa comissão eu ganhei destaque por causa da minha disponibilidade de ser autônomo, trabalhava com hortifruti granjeiro, tinha minha caminhonete, e à tarde eu me colocava à disposição. Isso em 1989. E em 90, havendo a eleição, eu me consagrei nas urnas contra 5 chapas, com uma votação expressiva, com 496 votos, sendo que as outras chapas todas juntas
e ainda perderam por mais de 120 votos de diferença. Foi uma grande festa. Dali nós fomos para uma entrevista com o Wilson de Carvalho, que nos entrevista na rádio e coloca o principal problema que tinha na comunidade, que eu quero dar destaque, que era a violência de uma juventude, e que ele colocava que era o principal problema. Essa juventude tinha batido na cara de ex-presidentes como Picolé, João Xavier, e tinham agredido os ex-presidentes publicamente. E agrediam os comerciantes, as escolas, fechava as escolas. E eu disse, textualmente, para o repórter na época, eu falei, eu discordo de Vossa Mercê. Eu acho que os jovens lá estão indignados é porque não tem lazer, não tem esporte, por causa da ausência do Estado. A Associação de Moradores, no nosso mandato, ela enfrentou a CDHU por conta do TAC para a gente construir o centro comunitário. Nós tínhamos um barracão de tábua e tivemos que fazer muitos eventos aqui. Nós fizemos bingo, atividades com crianças, sempre com o intuito de arrecadar. O carnaval aqui, o saudoso Goinha, fundador do carnaval mato-grossense aqui em Campo Grande, na região de Campo Grande, né? E depois sul-mato-grossense. O Goiás é uma figura histórica, a jornalista Selma, Selma Ramos, no carnaval aí na praça, que sempre apoiou o nosso mandato, e nós levantamos propostas importantes a partir do nosso mandato aqui na Estrela do Sul. Eu parto de que a liderança tem que dar exemplo na construção. Eu trabalhava com o SEASA, com o Hortifruti Grangeiro, e à tarde eu, com a minha caminhonete, saía varrendo e pintando meio-fio. E com isso levamos a proposta já para o prefeito Lúdio Coelho do projeto Limpa Tudo, que ganhou a cidade. Todas as associações passaram a ter convênio, mas nós aqui na Estrela do Sul inauguramos, com essas atividades de festas da comunidade, nós bancamos 8 profissionais aqui da comunidade, varrendo, pintando meio-fio, pela associação. E isso conquistou, então, o prefeito Lúdio Coelho, e apresentamos a proposta do projeto Limpa Tudo. E pela primeira vez os conjuntos habitacionais, todas as associações firmaram o convênio. O Pedro Ney era esse companheiro que fazia a contabilidade, né? Que é uma dificuldade que os movimentos têm de ter um departamento contábil direitinho para prestar conta, porque aí dependia de contratar pessoas, pagar INSS, folha de pagamento. E foi assim um grande avanço, e Campo Grande pôde experimentar uma mudança de comportamento, porque era nós mesmos limpando as ruas, pintando meio-fio, e eu ainda fazia o lance de conversar com as crianças, eu fazia reunião com as crianças. Eu jamais ia chamar a atenção de um adulto, eu fazia e transversalizava o tema com as crianças da responsabilidade com o bairro. E aí se criou umas crianças já que cobravam os pais, né, ali, para não jogar o lixo nos calçadão. E nós fizemos um trabalho também interessante, na época que eu ganhei, com eventos onde a gente chamou aquele grupo da extinta Chavasca para dentro. Nós incluímos aqueles jovens que eram revoltados, que quebravam a escola, nós trouxemos eles para fazer a segurança dos nossos bairros. E também participar, e dava ingresso, eles participavam de tudo. Eu nunca concordei com essa tese de que o jovem periférico, ele é violento, ele acaba sendo violento porque ele não tinha o lazer, o esporte, ele não tinha acesso. Aí nós negociamos com as diretoras para abrir as quadras, e nós conseguimos mais do que, eu acho que o trabalho mais importante que eu fiz foi apaziguar aquela guerra que tinha até 89, onde a Chavasca aqui, dominada por alguns jovens aqui que hoje são casados, são pais de famílias, que me encontram e falam: "Pô, Cleudson, você me tirou da marginalidade." Acho que o trabalho invisível que nós fizemos naquele mandato de amor, de convocar esses jovens para discutir o interesse pelo que é do bairro. O bairro não é do governo, a cidade não é do governo, é do cidadão. A gente tem que tomar para nós a coisa pública. E nós fizemos um movimento com essa consciência política. E nós fazemos um partido, fazemos um movimento popular. A Associação de Moradores, no nosso mandato, ela enfrentou a CDHU por conta do TAC para a gente construir o centro comunitário. Nós tínhamos um barracão de tábua e tivemos que fazer muitos eventos aqui. Nós fizemos bingo,
atividades com crianças, sempre com o intuito de arrecadar. O carnaval aqui, o saudoso Goinha, fundador do carnaval mato-grossense aqui em Campo Grande, na região de Campo Grande, né? E depois sul-mato-grossense. O Goiânia é uma figura histórica, a jornalista Selma, Selma Ramos, no Carnaval aí na Praça, que sempre apoiou o nosso mandato, e nós levantamos propostas importantes a partir do nosso mandato aqui na Estrela do Sul. Eu parto de que a liderança tem que dar exemplo na construção. Eu trabalhava com o SEASA, com o Hortifruti Grangeiro, e à tarde eu, com a minha caminhonete, saía varrendo e pintando meio-fio. E com isso levamos a proposta já para o prefeito Lúdio Coelho do projeto Limpa Tudo, que ganhou a cidade. Todas as associações passaram a ter convênio, mas nós aqui na Estrela do Sul inauguramos, com essas atividades de festas da comunidade, nós bancamos 8 profissionais aqui da comunidade, varrendo, pintando meio-fio, pela associação. E isso conquistou o então prefeito Lúdio Coelho, e apresentamos a proposta do projeto Limpa Tudo. E pela primeira vez os conjuntos habitacionais, todas as associações firmaram o convênio. O Pedro Ney era esse companheiro que fazia a contabilidade, né? Que é uma dificuldade que os movimentos têm de ter um departamento contábil direitinho para prestar conta, porque aí dependia de contratar pessoas, pagar INSS, folha de pagamento. E foi assim um grande avanço, e Campo Grande pôde experimentar uma mudança de comportamento, porque era nós mesmos limpando as ruas, pintando meio-fio, e eu ainda fazia o lance de conversar com as crianças, eu fazia reunião com as crianças. Eu jamais ia chamar a atenção de um adulto, eu fazia e transversalizava o tema com as crianças, da responsabilidade com o bairro. E aí se criou umas crianças já que cobravam os pais, né, ali, para não jogar o lixo nos calçadão. E nós fizemos um trabalho também interessante, na época que eu ganhei, com eventos onde a gente chamou aquele grupo da extinta Chavasca para dentro. Nós incluímos aqueles jovens que eram revoltados, que quebravam a escola, nós trouxemos eles para fazer a segurança dos nossos bailes. E também participar, e dava ingresso, eles participavam de tudo. Eu nunca concordei com essa tese de que o jovem periférico, ele é violento, ele acaba sendo violento porque ele não tinha o lazer, o esporte, ele não tinha acesso. Aí nós negociamos com as diretoras para abrir as quadras, e nós conseguimos mais do que, eu acho que o trabalho mais importante que eu fiz foi apaziguar aquela guerra que tinha até 89, aonde a Chavasca aqui, dominada por alguns jovens aqui que hoje são casados, são pais de famílias, que me encontram e falam: "Pô, Cleandro, você me tirou da marginalidade." Então, me chamo Cirilo Lopes, nascido em Porto Murtinho e fui criado aqui em Campo Grande, desde 1960. Eu vim para Campo Grande e cresci praticamente junto com Campo Grande, né? Porque antigamente, quando eu vim para cá, eu morei na Rua 14 de Julho, entre Mato Grosso e Antônio Maria Coelho. Fui criado ali. Aí entrei no Colégio Dom Bosco, estudei no Colégio Dom Bosco uma temporada. Aí voltei para Porto Murtinho para servir o quartel. Serviu com a 2ª Companhia de Fronteira, 2º Ciafron. Aí me cresci, né? Me estabilizei, aí entrei numa firma, primeira firma que eu entrei foi Teleoeste, era a Companhia Telefônica de Campo Grande. Aí passou a ser Telemate, na divisa de Mato Grosso, aí passou atualmente aqui agora. Da Companhia Telefônica Teleoeste, eu fui para Ericsson do Brasil, em São Paulo. Fiquei 16 anos em São Paulo, trabalhando em São Paulo. Foi onde esse intermediário aí, em 82, entrei na Ericsson em 70. Logo que eu dei baixo do quartel. Trabalhei uma temporada no Teleoeste, Telemate, entrei na Ericsson.
Aí trabalhei, fiz serviço para a Embratel, trabalhei na Embratel. Em São Paulo fui para Telesp, fui até em Macapá, Telepará. Mas aí voltando aqui, em 82, fui premiado com a casa aqui na Estrela do Sul. Foi o começo, né? Foi sorteado dia 30 de agosto de 1982. Em setembro, que é o feriado, 7 de setembro, eu me mudei para cá. Aliás, nem foi eu, porque quem fez tudo isso aí foi minha mulher, porque eu estava viajando. Minha mulher veio, fez a mudança, aí continuamos até hoje, aqui na Estrela do Sul. Em 87, 86 mais ou menos, eu vim aqui, olhei, já estava o ambiente assim, aquele limpo, sem árvores, não tem nada a ver e tal. E em 87 comprei o bar, montei o bar aqui. O ponto de encontro dos amigos, o Bar União. Aí faltava coisa aí e tal, e comecei a plantar essas árvores, 7 copas. Eu trouxe um pé de tarumã, que o pessoal aqui hoje em dia não conhece o que é tarumã. Eu trouxe lá de Nhoá, que é uma muda, e plantei. E hoje em dia está ali, ó. Parece uma azeitona, né? Mas pé de manga, junto com o seu Walter da padaria, a gente se unia, fazia a união. Como o bar era a união, ali a gente se encontrava, né? E trocava as ideias. E todo mundo chegava e trocando essas ideias ali, né? Tem uma cervejinha gelada, tá? O atendimento maravilhoso. Minha esposa fazia coxinha, que é famoso. É muito, até hoje, pastel. Aí o campo era braquiária. Descia uma enxurrada no meio do campo, tinha uma erosão que não tinha alguém para dar jeito. Aí um dia nós sentando ali, conversando e tal, e falou, vamos remangar a camisa e enfrentar isso aí? Vamos, quem topa? Aí todo mundo topou. Aí juntamos. Não era que nem hoje, né? Antigamente era tudo unido. Fizemos escola de samba, bloco de samba, carnaval. Tinha o bar ali da esquina, esqueci o nome agora. Nós reunindo aí, num sábado, aí na hora inventamos o bloco Engenho. O bloco dos engenhos. Aí, nós saímos correndo, tinha o Cecílio, Toninho Benevide, um porção, que eu não lembro. Aí juntamos, achamos um engenho. Alugamos um caminhonete ali e tal, e colocamos um engenho em cima, pintamos, passamos uma tinta assim, fomos ali na chacrinha, compramos. Aliás, compramos não, pegamos, né? Umas meia dúzia de pé de cana e amarramos assim e tal, e todo mundo fazendo a folia, né? Aí nós saímos e ganhamos em primeiro lugar o engenho. A outra também foi quase a mesma coisa. Foi bloco 1000 por hora. Foi um dos primeiros, Estrela do Sul. Aí, Estrela do Sul se destacando. Fizemos, ganhamos o bloco, primeiro lugar, desfilando na 14. Inclusive, até tem muita gente que desfilou junto com a gente aqui. E tem depois o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a Turma dos Malandros, o bloco do Cruzeiro, o bloco dos Malandros, também só deu sucesso.
onde saiu. E voltando para o campo não tinha, era aquele buracão ali no meio e tal, né? E nós com ajuda, pessoal da chacrinha aqui, ó, que tinha trator, vinha, dava as primeira pasada ali, sabe? E nós continuamos. Ajeitamos. Nós ia de caminhão na chácara aqui da fazenda aqui pertinho, juntava a turma, o pessoal assim, unido, juntava, trazia grama. Essa grama está até hoje, a maior parte da grama é esse Mato Grosso, grama Mato Grosso. Nós plantamos. A minha mulher fazia um arroz carreteiro, o Lunardi, do mercado Lunardi, oferecia refrigerante. Então a gente trabalhava o dia inteiro. E no final da tarde, almoçar, tomar refrigerante. Aí tem uns que gostavam de um gorozinho, tomava gorozinho, tudo por conta do Bar União. E o bar cada vez foi mais o ponto de encontro, que até hoje o pessoal lembra, né? Até é lembrado esse bar aí. Eu e minha veinha, né? Minha esposa. Eu trabalhando no campo e ela cuidava do bar. É lógico, né? Tinha crítica, né? O pessoal passava aí, você está catando minhoca, você vai plantar banana. Assim, mas eu não ligava para isso. Meu negócio era, queria ver Aí comecei a plantar as árvores, né? Aí ficou bonito. Arrumei muita inimizade, que ficava cuidando. Tinha molecada que chegava, quebrava um galho da árvore assim, eu já saía doido de lá. Não faça isso, vai servir para você para amanhã, tá? Aí, tudo bem. Aí fizemos a plantação de grama, bonito, tal. Jogamos terra por cima. Aí, no finado, que começou a ajudar nós, primeiramente para cercar o campo, que o campo todo mundo passava no meio. Aí tinha eu não lembro se era vereador ou deputado, se era o Heráclito Figueiredo, foi que chegou, pediu uma ajuda para ele nos atendeu. Aí fizemos essa cerca aí. Ele patrocinou a cerca, a tela, e nós com mão de obra, a nossa equipe, né? A comunidade. Antigamente era comunitário, a comunidade, né? Hoje em dia você pede uma reunião, ninguém vai. Como que as coisas mudam, né? Aí fizemos a cerca, cercamos todinho. Aí faltava mais uma coisa, quando começamos a fazer campeonato. Mas só que cada chute, a bola ia lá para o outro lado. Aí na época também tinha o CID Venda, o sindicato do CID Venda. Era o Elias Moraes. Ele tinha um time, jogava bola, ele vinha no meu bar. Aí eu falei para ele assim, Elias, você podia ajudar nós. Pô, toda vez que chuta a bola, sai e tal. Ele falou, faz um orçamento aí para mim. Ver o que precisa aí. Era uma meia dúzia de postes de eucalipto bem alto, de cada lado, né? E a tela. Ela falou, pensei que era coisa mais difícil, então pode fazer que... Aí ele mandou eu fazer. Aí foi. Na época do arquibancada, na época do Lúdio Coelho, era prefeito, Lúdio Coelho. Ele também não saía daqui da vila, visitava nós e tal. Aí ele pegou e fez a arquibancada. Fez a arquibancada bonito, cercadinho, e nós, cada vez sucesso, né? Vai subindo, já tem a cerca, tem a arquibancada. E na época do Zeca, quando foi a primeira gestão dele, nós servimos juntos no quartel. Nós era amigo.
É até hoje, que ele me considera pra caramba. Aí quando chegou, falou assim para mim, Cirilo, o que tá precisando aí? Ele falou, Zeca, sol quente aqui, rapaz. Aí falou, tá, é o seguinte, vamos fazer uma arquibancada, uma cobertura. Ela falou, mas tem que ser um negócio que não é chega amanhã tá caindo. Ela falou, não, vamos fazer uma estrutura de... Aí já faz quase 40 anos aí, tá aí, a estrutura. E na época aqui foi o modelo, aí construiu a praça, na época do Lúdio também, fez a praça. Aí ficou bonito, hein? Aí foi modelo, a praça foi modelo aqui da Estrela do Sul. Daqui da Estrela do Sul, copiaram lá para o Jockey Club, copiaram lá para o José Abrão. Isso aí eu falo porque eu participei, eu estava junto. Fizeram mais ou menos, o José Abrão fizeram mais ou menos estilo Estrela do Sul. Lá no Jockey Club, aí lá foi maravilha, né? Fizeram o campo, cercaram tudinho, fizeram o banheiro, o vestiário, tal. Quando fizeram lá o vestiário, nós não tínhamos vestiário aqui. Aí na época do Anésio, que era o presidente, aí ele falou, Anésio, nós precisamos de um vestiário, o pessoal fica se trocando dentro da Kombi, dentro do carro, na rua ali, o pessoal passando. Aí falou, não, vamos ver. Aí fizemos esse vestiário. Quando nós conhecemos Paulo Correia era um rapaz novo, engenheiro. Aí apareceu no meu bar, conversando, gente muito finíssimo, atencioso. Aí precisava de um projeto. Aí falou, não, Cirilo, pode ficar tranquilo que nós vamos ver esse projeto para você. E com a ajuda do Paulo Correia, que era engenheiro, ia ser candidato, aí ajudou a construir a Estrela do Sul. Aí ele fez o projeto, mandamos para execução, aí onde o pessoal, todo mundo gostou muito, que foi o projeto mais bonito dos bairros de Campo Grande. E aonde saiu o modelo para Jockey Club e lá para o José Abrão. Aí nós fomos fazer o primeiro time. O Bar União. Fizemos um time do veterano e do amadores, onde surgiu o Zé Henrique, o João Paulo, jogou no Operário, jogou muitas por aí por fora. O Luiz Henrique começou para Portuguesa, do Portuguesa foi para lá na Arábia. Hoje em dia é o fruto da casa, né? Da Estrela do Sul, morador de Estrela do Sul. Nós temos, e vários outros também, tem um menino que joga no time do Palmeiras, também é saído daqui. Anderson Espíndola, o goleiro, foi jogar no interior de São Paulo, foi titular do time do interior de São Paulo, goleirão. Estrela do Sul. Os outros que eu não me lembro agora, mas que surgiu aqui, nasceu aqui. No campinho de Campo Grande, aqui, o campinho da Estrela do Sul. Eu me chamo Luiz Alex da Silva Guedes. Alex Guedes é o meu nome em todo lugar conhecido, né? Como figurinista, como figurinista de teatro, dirigi peças teatral, fui ambicioso em fazer algumas coisas muito complexas. Tive resultado, graças a Deus, porque o objetivo é ter resultado, né? Resido aqui no Estrela do Sul por 44 anos, né? Eu aqui mudei muito jovem, né? Então fazia muitas coisas para a juventude,
festas, desfiles, teatro, dança, me usava em fazer determinadas coisas. Né? E assim, com a ajuda do meu pai, lógico, né? Porque o meu pai que realmente era conhecido, né? No meio político, no meio da sociedade, enfim. Foi aí que foi o meu grande salto para chegar até hoje. A profissão do meu pai realmente era sapateiro. Meu pai era designer em sapatos exclusivos, né? Meu pai desenhava sapatos e confeccionava os sapatos, mas assim, na época, né, em pelica, couro de pelica, que eram para vereadores na época, sabe, autoridades que usavam muito esse tipo de calçado exclusivo. E em São Paulo também, meu pai foi designer de empresas, né, de sapatos. Quando nós íamos para o Estrela do Sul, eu tinha acho que 17 para 18 anos, né? Era tudo muito difícil, porque era um bairro sem asfalto, era um lugar assim, nós tínhamos uma entrada e uma saída, a entrada era a saída, né? Não tínhamos o que temos hoje. Aí, né, comecei a estudar aqui, fui transferido para cá, e através disso, vendo, né, a comunidade, que era uma comunidade praticamente fechada, porque nós estávamos ilhados pela mata, né? Com uma entrada, a entrada era a saída. E aí a gente não tinha como estar indo, né, para outros lugares, essas coisas todas. Eu comecei a introduzir, pelo dom que Deus me deu, né, esse tipo de cultura no bairro. E que aí as escolas, as diretoras da escola me apoiavam, sabe? Porque isso era coisa bem válida para a comunidade escolar, para os alunos, né? Para os jovens, adolescentes. Eu comecei a fazer diversos tipos de coisas. E, contrapartida, a minha família apoiando, né? Porque eu acabava envolvendo todos eles, sabe? Passaram a conhecer mais a minha família. No entanto, hoje, quando se fala assim, lá, você conhece a Dona Cida? Sim, a Dona Cida do Picolé. Eu sei onde mora, lá embaixo, assim, sabe? Às vezes nunca conversou com a gente, mas sabia, né, onde estava, onde morava, porque a gente fazia todas essas, sabe, festas aqui na rua, festa junina, festa de religiosa, sabe? Meu pai corria muito atrás das empresas Coca-Cola, sorvete, para distribuir para a molecada. A rua aqui da minha casa tomava de gente, sabe? Nunca sem cobrar nada, era tudo distribuído, gratuito, sabe? Então, isso é muito satisfatório para nós, né? Que estamos aqui agora, né? Só eu e meus irmãos, há 44 anos, mostrando aquilo que Deus me deu, que foi o dom, né? A gente realmente era procurado aqui por pessoas para ajudar em iniciativas de cultura, né? Eu sou figurinista por dom, né? Eu não tenho um curso específico, sabe? Mas tenho a sensibilidade para isso, né? Trabalhei com teatro aqui na vila, numa escola aqui embaixo, que na reforma eles fizeram um anfiteatro pequenininho. Eu era maluco, abusava, botava tanta tranqueira no palco, né? Figurino, trabalhei com figurino. Enfim, quando eu assinava a peça, tudo era meu, sabe? O figurino, o cenário, a direção, às vezes, como assim, dança, eu sei muita coisa,
mas eu sempre tinha alguém para auxiliar nessa situação, né? Mas quanto a isso, eu fui ousado em fazer a adaptação do Fantasma da Ópera falado. Sabe? Eu ousei, levei para o teatro Araciba Labarian na época, hoje, né, só Centro Cultural, levei uma semana de espetáculo, fui bem sucedido, sabe? Uma loucura, porque eu investia do meu bolso, sabe? Nós nunca tivemos assim subsídio de governo e etc, né? Mas eu fui ousado, levei a Ópera do Malandro, levei um espetáculo Drácula baseado no filme, né? Enfim, eu, assim, acho que hoje eu paro e penso, gente, eu era maluco. Mostrando aquilo que Deus me deu, que foi o dom, né? A gente realmente era procurado aqui por pessoas para ajudar em iniciativas de cultura, né? Eu sou figurinista por dom, né? Eu não tenho um curso específico, sabe? Mas tenho a sensibilidade para isso, né? Trabalhei com teatro aqui na vila, numa escola aqui embaixo, que na reforma eles fizeram um anfiteatro pequenininho. Eu era maluco, abusava, botava tanta tranqueira no palco, né? Figurino, trabalhei com figurino. Enfim, quando eu assinava a peça, tudo era meu, sabe? O figurino, o cenário, a direção, às vezes, como assim, dança, eu sei muita coisa, mas eu sempre tinha alguém para auxiliar nessa situação, né? Mas quanto a isso, eu fui ousado em fazer a adaptação do Fantasma da Ópera falado. Sabe? Eu ousei, levei para o teatro Araciba Labarian na época, hoje, né, só Centro Cultural, levei uma semana de espetáculo, fui bem sucedido, sabe? Uma loucura, porque eu investia do meu bolso, sabe? Nós nunca tivemos assim subsídio de governo e etc, né? Mas eu fui ousado, levei a Ópera do Malandro, levei um espetáculo Drácula baseado no filme, né? Enfim, eu, assim, acho que hoje eu paro e penso, gente, eu era maluco. Meu pai, né, conhecido por Picolé, pouquíssimas pessoas sabiam o nome dele, que era João Renato Pereira Guedes, né? O fundador da escola de samba, fora o carnaval, que ele era muito amante mesmo. Ele dizia até assim, na época do carnaval, ele trabalhava com um tio meu, ele falava, minhas férias é no carnaval. Se você não me der, eu saio. Porque eu não vou deixar de correr atrás das coisas da escola de samba para ficar trabalhando aqui. Tá? Pode me mandar embora. Não tem problema. Eu me viro depois. Mas o meu carnaval, ninguém. Meu pai era tão amante do carnaval, fora outras e outras coisas, que o meu pai, nós íamos em alguma festa, algum evento, aniversário, começava a tocar muito sertanejo e falava, vou embora. Vou embora porque aqui não toca samba. Não toca samba. Não, vou embora, não vou ficar aqui não. Tá? Isso por amar muito. Não dormia, sabe? Ficava sentado, andando para lá e para cá, pensando como que ia ajudar as outras escolas, enfim, né? E aí, fora isso, fora o carnaval, ele foi presidente da Liga, né? Das escolas de samba, ajudou muitas escolas que fundaram, né? Veio uma fundação novas escolas, e que hoje não estão mais em atividade, né?
Inclusive aqui onde eu estou, inclusive por sinal, onde eu estou sentado, foi fundada uma escola de samba em 3 bancos. Uma tristeza, né? Porque eu perdi a minha mãe com 2 meses antes do carnaval, né? E aí um dos momentos marcantes é que eu tinha sonho. Eu sempre fui ligado a circo. Desde criança eu tinha um sonho de ter um circo. E eu dizia que a minha avó ia ser a bilheteira. E aquilo eu criei por longos anos, quando criança, essa coisa de ter um circo e a minha avó. Porque eu ia ao circo e via as senhorinhas que eram as bilheteiras. E eu dizia que a minha avó, né? E aí eu fiz um enredo sobre o circo e incluí minha avó, né? E a minha avó morreu 5 dias antes de eu levar o carnaval para Veneza. Então esse foi um momento muito triste para mim, porque era o meu maior sonho, né? Ter um circo. E aí eu ia levar um circo na avenida, né? Ela até escutou o samba, né, que citava o nome dela, sabe?